E aí, seus marombeiros aí, beleza? Como é que vocês estão? Vamos falar uma mini aula hoje, então, sobre oxandrolona, o hormônio mais conhecido aí, mais queridinho, todo mundo quer usar, todo mundo já pensou em usar, ou já usou, ou tá com medo de usar. Então vamos falar aqui rapidinho, uma maneira mais resumida possível sobre esse hormônio. Já adianto, se você é um expert em hormônio, endocrinologista, é o coach lá, pica das galáxias, esse vídeo talvez não seja para você. É para o meu público que tem dúvida e não sabe o que é e às vezes está até com medo de usar. Eu quero esclarecer aqui para que serve e como é que funciona, beleza? Então vamos lá. Oxandrolona é um hormônio esteroide anabolizante que foi inventado, descoberto lá na década de 60, é muito antigo já. É o hormônio mais estudado em seres humanos. Para você ter uma ideia, criança usa quando está com queimadura grave, mulher usa para osteoporose, para queimadura, para paciente com câncer, paciente que tinha AIDS, né, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida antigamente, quando não tinha um tratamento adequado com remédio, entre outros aí. E também para pacientes internados em UTI, por exemplo. Está lá acamado, sem se mexer, mostrou-se que é eficaz para morrer menos estando internado na UTI. Olha que coisa mais interessante e que o pessoal fica demonizando por ser um esteroide anabolizante. E, obviamente ele é doping, você não pode usar para performance esportiva, mas vamos conversar um pouquinho então, né? Já que eu dei um pouquinho dessa história aí, até para você já ficar ligado no que eu quero dizer. Ela é um hormônio que é derivado da molécula da dihidrotestosterona. O que é isso? A DHT é uma molécula que vem da conversão da testosterona por uma enzima que se chama 5-alfa-redutase, tá? Então, ela é um derivado, eles pegaram essa molécula da DHT, encaixaram alguns radicais ali químicos e nasceu a oxandrolona. A tabela mais clássica de potência anabólica da oxandrolona mostra que ela tem a potência de 322. O que é isso? A testosterona, para você ter uma ideia, a potência é 100 nessa tabela. Então, ela é mais potente, sim, que a testosterona em termos anabólicos. E pouco androgênica, ou seja, ela causa menos masculinização, por exemplo, caracteres de acne, espinha e queda de cabelo, tá? É um hormônio bem interessante. Ela é uma droga que a gente chama de 17-alfa-alquilada, ou seja, ela tem esse radical alquil grudado na molécula que confere o quê? Esse negócio esquisito aqui é o fígado, tá? Eu desenho um fígado aqui que mostra que quando ela passa pelo fígado, ela pode causar, por ter esse radical grudado nela, uma chance maior de ser tóxica a esse órgão, tá? Mas a gente vê que não é tão assim na prática também, não é uma droga muito pouco tóxica ao fígado, tá bom? Ela não aromatiza, por quê? Ela não é derivada da testosterona, ela é derivada da DHT. Se a DHT, aqui eu vou fazer para você aqui, ó. Testosterona é convertida ou em DHT, pela 5-alfa-redutase, ou em estradiol, ou estrogênios, pela ação da aromatase. A oxandrolona está aqui, ela já está aqui, ela é derivada daqui, então não tem como ela ser aromatizada, ou seja, não causa retenção, não causa ginecomastia, beleza? Então não tem esse problema com a oxa, é uma droga bem gentil em relação a isso. E por não ter essa questão de aromatização, retenção de líquido, ela promove o quê? Ganhos secos nos pacientes que estão usando, tá? Obviamente que quanto maior a dose, maior o ganho, mas aí entra na chance de ter mais colaterais, principalmente na questão hepática, tá? Então a oxandrolona é um hormônio muito interessante, bem gentil realmente em colaterais, mas não é isento de colaterais. Os estudos, para você ter uma ideia, suportam que você pode usar até 20 miligramas, mais ou menos, que é uma dose eficaz em homem ou em mulher, para reverter perdas musculares, por exemplo, no pós-operatório, num paciente acamado na UTI, num grande queimado. E para quem faz cirurgia, por que não, né, usar a pressa, a cicatrização, melhora o tecido de colágeno, tá? Obviamente esse vídeo não é uma apologia para você sair usando, mas mostra que pode ter uma aplicação clínica muito interessante. Só que cai naquela porcaria daquele negócio, é bomba, é não sei o que, é esteroide, você não pode usar. Então, assim, é complicado. Mas, por que não fazer, né, uma campanha para poder usar isso de forma sem ser criminalizada, né, sem ser mal visto? Por quê? Tem estudo, é seguro, né, tem suporte na literatura de monte ali, né? Então, por que não pode usar? Se a gente pegar aqui, ó,
em questão de efeitos colaterais, aí começa a cair nos colaterais normais dos esteroides anabolizantes, tá? Porque a acne, apesar de ser pouco androgênica na teoria, na prática sim, dá acne, pode dar. Uma coisa que é característica de derivados de DHT é a estimulação do sistema nervoso central. Então, quem usa Oxa pode ficar mais irritado, um pouquinho mais agressivo. Mulher fica com o pavio mais curto. Já pensou juntar isso na TPM, né? É uma tragédia, na verdade, para quem convive junto. Mas acontece mesmo. Aumenta a oleosidade de pele, né? Que acompanha a acne. E também causa diminuição da testosterona. Tá? Então, por quê? No homem, tá? Porque a Oxa, por ser uma molécula parecida, né, com a testosterona, com a DHT, ela pode ser lida ali, entre aspas, pelo testículo, ele achar que você está usando uma testosterona e que não precisa mais fabricar. E aí você cai naquela de que diminui a sua produção natural de testosterona. Então, homens que querem usar oxandrolona, não é indicado usar, pela chance de cair a testo, ela de forma isolada. Você pode até usar. Tem gente que não tem sintoma, mas alguns têm o bloqueio do eixo, até total do eixo hormonal, e cai a testosterona, vai ficar indisposto, depressivo e com dificuldade de ereção e libido. É ruim, né? Fica bonito por fora, mas o negócio não funciona ali na hora H. E isso pode ser frustrante para algumas pessoas, né? Então tem que ter uma certa cautela nisso daí, tá? Então ela tem, principalmente a questão de irritação, né? E também quem tem antecedentes de doenças de origem psiquiátrica, depressão grave, síndrome do pânico, esquizofrenia, psicoses, avisa o seu médico, que se você for receitado, né, para usar isso, avisa ele, tá? Ele provavelmente deve te perguntar isso, mas se não perguntar, você avisa, porque derivados de DHT tendem a aumentar a chance dessas crises, tá? Então tem que tomar uma certa cautela no uso. Eu já vi crise de pânico nisso, já vi coisas mais graves aí, então é chato, não tome realmente cuidado, tá? E quais são as doses praticadas aí da oxandrolona, não por receita, mas o que a gente vê na prática do dia a dia? Mulheres tendem a usar de 3 até 30 miligramas por dia, já é uma dose muito alta, 30, mas são atletas de fisiculturismo que tendem a ter uma tolerância maior a colaterais, tá? Porque a Oxa, apesar de ser mais gentil, né, na questão de virilização, ela viriliza também a mulher. Pode cair cabelo, pode crescer o clitóris, pode alterar a voz, tá? Então, e dar muita acne também. Então toma cuidado. E homens podem variar de 20 até 80 miligramas por dia, isso pensando mais na hipertrofia. Começa a entrar num certo risco de lesão hepática, tá? Então tem que tomar cuidado. Isso aqui são doses que são usadas e relatadas em livro, em trabalho científico. Não é dose para você sair usando, isso aqui não é sugestão de dose. Pelo amor de Deus, tá bom? Então, acho que isso aqui assim, é um resumo do resumo da oxandrolona, para você entender, que eu sei que você tem interesse realmente em usar ou fica curioso em saber. Então tá aqui o guia para você entender um pouquinho disso. Se quiser saber mais, tem o meu curso sobre esteroides, que eu falo muito sobre isso. Meu e-book de esteroides, que é um pouquinho mais resumido, mas também tem uma informação bem bacana. Se você tiver interesse, manda mensagem para mim, escreve aqui embaixo, vai no link ali da bio, que vai ter à disposição para você aí aprender também. Tudo que eu sei, eu passei lá e você vai aprender junto, beleza? Um abraço e até a próxima.